Então hoje, 17 de agosto de 2016, vamos iniciar as nossas preparações para o atendimento pelo passe magnético. Eu abri aqui no capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. E quando eu abri, fixei meu olhar num parágrafo, porque essa mensagem é muito longa e não seria conveniente lê-la toda agora. O título da mensagem é Desprendimento dos Bens Terrenos. Infelizmente, no homem que possui bens de fortuna, há um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens, é o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico atordoar o infeliz que implora sua assistência com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades, em vez de ajudá-lo e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo está convencido, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que amealhou, cabendo apenas a ele o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra. O orgulho, ele tem esse aspecto muito danoso. Infelizmente, no português, às vezes as palavras, elas são, apesar da riqueza do nosso idioma, as palavras elas são muito restritas. Quando a gente fala orgulho, a gente se depara quase sempre com dois sentidos bem divergentes. O orgulho de você achar que é superior a tudo e que, portanto, ninguém lhe alcança. E o outro, o orgulho porque você venceu uma determinada prova, uma determinada situação. Usamos, portanto, a palavra orgulho em dois sentidos, um negativo e um positivo. E o orgulho no sentido negativo, ele é pouco percebido por quem o tem e extremamente repudiado pelos outros que cercam quem o vive. O orgulho, nessa situação em que foi lida aqui logo de saída, quando está acima, em cima, melhor dizendo, de uma pessoa que possui bens materiais, é algo de fato abominável. Tem muita gente que tem muitos bens e lida com isso, além do grande apego à posse, lida com isso de uma maneira ostensivamente agressiva contra o outro. Tanto que normalmente se fala que existem síndromes de riqueza. Uma das piores delas é aquela pessoa que a única riqueza que ela tem é o dinheiro, porque todas as outras lhe faltam. E é muito melhor ter alguém que não tenha tanto, mas que lhe sobrem riquezas como a humildade, o compartilhamento de boas ações, a vivência de uma maneira equilibrada. Eu particularmente hoje queria fazer uma colocação muito pessoal, o que não é o meu costume, mas extremamente pessoal, mas que de uma certa forma toca principalmente as pessoas que estão aqui no Leão há mais tempo. Hoje completa 3 anos que Dona Dagmar se foi. Há 3 anos foi um dia extremamente difícil para mim, muito doloroso. E ainda hoje isso me incomoda no sentido de que de vez em quando eu choro, de vez em quando eu reclamo dela, digo: a senhora não poderia ter feito isso, deveria ter ficado um pouco mais. Mas quando eu abri essa mensagem, no mesmo momento eu quis abrir o Evangelho de uma forma diferente. Eu digo: o que é que isso tem a ver com Dona Dagmar? E tem muito a ver, porque ela está exatamente na antítese disso que foi lido. Ela foi uma mulher que teve muitos bens, teve muitos haveres. Ela teve, em determinados momentos, ela era aquilo que se poderia dizer até uma mulher rica. Todavia ela nunca se comportou como tal. E desde o dia em que ela decidiu fundar o Leão, ela não só fundou uma casa, ela veio morar na casa. E nem isso foi bem entendido por todo mundo. Teve quem dissesse para ela, na crueza da própria palavra: a senhora tem tanto dinheiro que a senhora não deveria ficar ocupando esse espaço. A senhora deveria sair daqui e deixar essa casa para outra utilidade. E ela humildemente agradeceu a opinião e disse: mas eu vou ficar porque a outra pessoa talvez não cuide dos velhinhos como eu cuido. E ela supera esse tipo de ação se doando.
ela tinha a humildade de pedir. Às vezes a gente pensa que isso não é valioso, mas é muito, porque muitas vezes ela pedia mesmo sem ter necessidade de pedir, mas ela pedia para que as pessoas pudessem se sentir valiosas na ajuda, porque muita gente a quem ela pediu negou, virou as costas e não quis nem saber, e nem por isso o Leão parou um único dia, um único momento. Ela esteve o tempo inteiro doando e se doando. Ela manteve o Leão do início até o dia que ela desencarnou, em todos os sentidos. Todas as arrecadações que o Leão fez desde os 26 anos de quando começou, jamais o Leão teria dinheiro para ter a estrutura que tem hoje. Não teríamos nem o espaço físico, nem teríamos os abrigos dos idosos, não teríamos como pagar os funcionários lá em cima, não teríamos muito menos como construir esse prédio. Ela tinha, mas ela não regateava em função do bem, e nem passava isso para ninguém, a não ser as pessoas muito íntimas sabiam o quanto ela doava e o quanto ela se doava. Essa mulher a mim me faz muita falta. Era uma mulher com quem a gente conversava, e conversava sobre mediunidade, e ela sempre colocava na voz genérica de um irmão disse. Ela jamais dizia espírito tal ou qual. Na maioria das vezes, e junto à maioria das pessoas que a procuravam, normalmente em desespero, ela nunca dizia eu vi, eu ouvi, ou eu senti. Ela normalmente chamava de meu filho e minha filha, dava um conselho muito genérico, tenha paciência, isso também passará. E acrescentava, conforme eu já aprendi com Chico Xavier. E em cima disso, ela dizia tudo que ela captava do mundo espiritual. E eu já tive a oportunidade aqui, em outras ocasiões, de falar de alguns exemplos de como ela agia mediunicamente. Ela não tremia, ela não suspirava, ela não tinha nenhum revirar de olhos, ela simplesmente fechava os olhos. Em alguns casos, ela até se permitia mudar um pouco o tom de voz, mas era uma mulher de uma serenidade impressionante. É tão forte que até hoje, quando eu digo que pertenço ao Leão, as pessoas dizem assim, o Leão de Dona Dagmar. De Dona Dagmar, sem que ela jamais quisesse que isso fosse repetido dessa maneira. Quando alguém dizia, é o Leão lá de Dona Dagmar, não, é o Leão dos nossos velhinhos. Ela sempre valorizou aqueles que vinham. Quando acontecia o café cultural ou qualquer outro evento, como o seminário de magnetismo, ela fazia questão de dizer, vocês fazem tudo e eu que fico com os louros da vitória, isso não é justo. Essa mulher faz 3 anos hoje, portanto, que ela partiu, e partiu meu coração quando ela se foi. E foi muito bom por outro aspecto, demonstrou para mim vivamente de que a dor da saudade de alguém que vai para o mundo espiritual, ela é manifesta em quem tem amor, em quem tem envolvimento. Eu pensei até que por eu ter sido sempre um homem extremamente racional, minha cabeça ela sempre funcionou sempre dentro de uma lógica. Eu imaginei que eu iria ficar tocado com a partida dela ali no primeiro, segundo, terceiro dia, e já depois disso estaria tudo no seu devido lugar. E está, só que o devido lugar é a emoção, continua a saudade, e eu continuo de vez em quando brigando com ela. A senhora não poderia ter feito isso, mas ela fez, e toda a vida que eu digo, parece que eu prevejo que ela está do outro lado sorrindo, dizendo, e você continua insistindo na mesma tecla. Por isso que eu queria falar assim de uma forma pessoal, é do meu sentimento de filho, meu sentimento de homem, o sentimento de admirador dessa mulher. Uma mulher que não só me gerou a vida como a dos meus irmãos, mas sobretudo ela gerou uma qualidade de vida, uma percepção de vida totalmente diferente. Eu poderia muito bem ter sido qualquer coisa, religiosamente falando. Durante 6 anos, eu estudei no colégio salesiano na época que a gente tinha que assistir praticamente missa quase todo dia. No ano seguinte eu passei um ano interno num colégio de protestantes, onde eu tinha a obrigação de assistir um culto diário e era de domingo a domingo. Então se eu tivesse que ser católico ou protestante, eu tive todas as oportunidades para isso.
Todavia eu continuava seguindo o exemplo dela, e ela mesmo sem a entonação do francês correto, suprimindo o C de Allan Kardec, e ela dizendo Allan Kardec é quem tem razão, ela me convenceu disso já desde a minha infância. E ela me lembrou, foi ela a primeira pessoa que me lembrou isso, que o Espírito Emmanuel havia dito para Chico, que se um dia ele estivesse em desacordo com o que ensinou Allan Kardec, poderia largá-lo e seguir com Allan Kardec. Eu já fiz isso não só em relação ao próprio Espírito Emmanuel, mas há muitos livros, há muitas mensagens, há muitos palestrantes espíritas. Eu não tenho qualquer receio, lógico que eu procuro e evito ao máximo ser grosseiro ou mal-educado com quem quer que seja. Respeito que cada um tenha a sua opinião, mas a minha opinião está baseada mesmo, literalmente, na base em Allan Kardec. Em princípio, isso era para ser muito bom e muito fácil. Todavia, ela se esqueceu de me dizer, é muito difícil. É muito difícil porque quando a base é muito rígida, a gente fica doido para dar uma fugida, e essa base não nos permite determinadas fugas. A gente tem liberdade, vai para onde quer, mas saiu de cima da base, o risco é teu. Talvez eu seja até muito acomodado, prefiro estar em cima da base de Allan Kardec, é onde eu me sinto mais seguro. E dessa segurança eu não abro mão. Quem me ensinou foi Dona Dagmar, e a melhor homenagem que eu poderia prestar a ela era exatamente esta, a de continuar fiel ao que de melhor ela me deu em termos espíritas. A percepção, a fidelidade, a maneira de ver, de sentir, de acompanhar a obra de Allan Kardec. Muitas pessoas, e eu tenho muitos amigos de outras religiões, muitos. Na época que eu fazia psicanálise na mesma sala, eu contava com um colega que era padre e um colega que era pastor. Na primeira aula, os dois não quiseram falar comigo. Depois de 2 meses de aula, os dois já eram colegas. No final do nosso curso, nós éramos amigos. E assim tem que ser. Eu não sou espírita para me separar ou me afastar de quem quer que seja. Agora, apesar disso, eu continuo com o meu modo de ser, meu modo de pensar. Se você vai ficar azedo com isso, eu me calo. Mas se eu precisar dizer alguma coisa, eu digo. E eu digo sempre na melhor das intenções. Eu não posso permitir que alguém que tenha convivido perto de mim fique cego, surdo e mudo, porque eu não disse nada. Ainda que algumas vezes ganhei algumas inimizades gratuitas, sei hoje que todas elas recuperaram-se em relação a mim, em relação a como me veem, porque nunca deixei de ser amigo de nenhum deles. Infelizmente nem tudo é do jeito que a gente quer. Foi outra grande lição que Dona Dagmar me deu. Meu filho, se eu for fazer o que as pessoas querem aqui no Leão, o Leão deixa de existir. Então, pelo menos enquanto vida eu tiver, o Leão existirá dentro do modelo que eu aprendi e dentro daquilo que eu espero seja o melhor. Esta mulher me deixa saudades, me embarga a voz, e às vezes eu fico com muita dificuldade para falar nela, muito difícil, mas ela sabe o quanto eu a amo. Vamos fazer a nossa vibração. Procuremos entrar em boa sintonia. Busquemos na nossa memória os seres queridos que temos e que não estão perto de nós nesse instante. Quando fisicamente, de alguma forma eles sentirão as nossas emissões. E quando já no mundo espiritual temos certeza, os atraímos para perto. E é nesta certeza que nós podemos vibrar em equilíbrio e em harmonia neste instante. Quem de nós não tem um ente muito querido que podemos evocar na memória, dar-lhes o nosso amor e sentir deles
as melhores vibrações. Inspiremos fundo. Levemos para dentro de nós as melhores recordações dos nossos amigos queridos. Expiremos, dizendo a Deus o quanto agradecemos pela vida e por todas as bênçãos que nos chegam. Inspiremos, como a abraçar os nossos seres amados, colocando-os no centro do nosso coração, envolvendo-os com as nossas melhores vibrações e expressando o nosso amor. Podemos dizer: sim, eu te amo. Eu te amo, eu te amo e eu te amo. Você não está comigo agora, mas eu te amo. Você já está no mundo espiritual e eu continuo te amando muito. Eu te amo. Eu te amo, meu ser amado. Eu te amo. Inspiremos fundo. Agradeçamos a Deus pelas oportunidades de podermos viver em equilíbrio e em harmonia com estes seres. E se não nos lembramos de ninguém, e se nos sentimos sozinhos na vida, nos lembremos que pelo menos um anjo protetor cuida de nós. E Ele é tão bom, tão generoso, que mesmo muito raramente nos lembrando deles, eles estão conosco, vibrando por cada vitória nossa, torcendo por todos os nossos esforços para que resultem bem, e se alegrando com as nossas alegrias. Pensemos nos seres queridos que amamos, enderecemos a eles a nossa melhor vibração. Inspiremos, retenhamos um pouco e liberemos o ar agradecendo a Deus. Muitas vezes essas lembranças enchem o nosso rosto de alegria, de sorrisos, que sorrimos, que expressemos a nossa alegria. Outras vezes, as lembranças e a força da saudade nos emociona produzindo lágrimas. Deixemo-las cair. Mas que o nosso coração esteja em festa pelo reencontro, pela proximidade, pelo envolvimento com essas almas queridas. E repitamos com toda a força da alma: eu te amo. Eu te amo e te amarei sempre. O teu carinho é o meu carinho. O teu amor fortalece o meu amor. Eu te amo e sou feliz por ter a ti perto de mim outra vez. Inspiremos, aproveitando todo este ambiente, toda esta energia, e expiremos com gratidão. Os nossos magnetizadores nos revigoram a alma agora, fazendo a doação dos seus fluidos. E este é mais um momento de gratidão. Recebamos tudo isso com alegria, como quem recebe um abraço de um anjo divino. Absorvamos essas energias, como as energias que vêm dos seres que amamos e que se sintonizam conosco neste instante. Deixemos a nossa alma flutuar, enquanto o nosso corpo absorve toda essa energia. Sintamo-nos amados, amando. Sintamo-nos apoiados, seguindo em frente.
que as forças do universo, que as bênçãos de Deus, que a companhia dos nossos anjos protetores, que tudo isto, enfim, nos ilumine o caminho, nos suavize as dores, nos encha de alegria pela vida e pela certeza de que quem amamos, amamos, e quem amamos, nunca perdemos. Absorvamos estes fluidos. Tenhamos amor na alma. Tenhamos misericórdia para com tudo e para com todos. Se misericórdia tens, misericórdias recebes. Obrigado, meu Deus, por mais esta manhã. Obrigado por todas as bênçãos. E que a nossa saudade seja um abraço de felicidade. E que a nossa dor se transforme em agradecimento feliz. Porque sempre temos alguém perto a nos ajudar. Inspiremos profundamente mais uma vez. Retenhamos em nós estas energias e expiremos com total gratidão. Nossos magnetizadores se retiram para providenciarem a magnetização das águas. Mas nós deveremos continuar meditando, refletindo, absorvendo tudo isto em estado de oração. Que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja.